Hoje vamos falar de saúde. E se você é de Navegantes, não tenho dúvida que você já conhece o Citolab. Hoje eu tô aqui com o Dr. Cleiton, doutora Júlia. Vamos ter uma conversa muito gostosa. Eu sou o Clênio Gonçalves, do Instituto Sapiens, e aqui em parceria com a Unimídia, hoje temos um episódio delicioso do Sapiens Cast. Então, vem com a gente! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Muito bem, gente, sejam muito bem-vindos ao Sapiens Cast. É muito legal estar aqui e hoje uma honra, Dr. Cleiton, doutora Júlia. Caraca, é muito bom ter vocês por aqui. Hoje a gente poder falar de empreendedorismo, de saúde. Então, antes de mais nada, queria conhecê-los, dar um oizinho pra galera que tá em casa. Quem são vocês? Talvez muita gente conhece a empresa de vocês, ultra tradicional em Navegantes, mas talvez não os conheçam pessoalmente. Então, sejam muito bem-vindos ao Sapiens Cast. É muito bom tê-los por aqui. Tenho um carinho enorme. Desde que cheguei a Navegantes, se tem um lugar que a gente conhece é o Citolab. Então, quem são os donos do Citolab? Começa as damas. As damas, obrigada, um cavalheiro, né? Então, eu me chamo Júlia, sou biomédica e sou casada com o Cleiton. O merchan tá feito tá já. Feito, né? Também. Sou mãe de 2 meninos lindos, maravilhosos. E hoje, né, atuo no Citolab como diretora técnica. E é isso. Caraca, que legal. Então é mãe de 2 filhos. Como chamam os filhos? Bruno e o Davi. O Bruno de 18 e o Davi de 12. Eles seguiram o ramo saúde? Como é que tá? Não tá. O Bruno, que é o mais próximo ali, o de 18, tá seguindo, né? Provavelmente vai seguir uma área um pouco, né? Digamos assim, um pouco menos convencional. Ele quer engenharia aeroespacial. Modernidade, né? Que legal, muito legal. O Davi, ele já, né? As coisas podem mudar bastante, mas... Ele tá com quantos anos? 12. 12 anos, né? Mas ele ainda é o que fala que vai, né? Fazer aí, seguir a área da saúde e provavelmente tocar os negócios da família. Muito Isso. bem, que legal. E eu sou o Cleiton Campos, farmacêutico bioquímico. Me formei no estado de São Paulo, em Marília. Em Marília? Nos conhecemos lá, inclusive. Caraca, vocês são paulistas? São da onde? Não! Vamos lá. Vamos lá. Sou paranaense, de Cascavel. Cascavel. E fui estudar em Marília, então, né? Em 97. 97. Faz um tempinho já. Faz um tempinho. E aí lá conheci a minha digníssima, Júlia, e começamos a namorar lá. Eu acabei ela me formou antes, mas ela foi fazer especialização no estado de São Paulo, em outra cidade. E eu me formei e vim trabalhar na região, vim trabalhar em Itajaí em especial, mas sempre morei em Navegantes. De lá, 1 ano, 2 anos e meio, 3 anos trabalhando como farmacêutico, resolvemos que tínhamos que montar a nossa empresa. Caraca! E aí isso aconteceu e hoje estamos aí há 21 anos, quase 22. Quase 22. Quase 22 Citolab, Citolab e aí? em Navegantes. Navegantes. E é uma curiosidade que muitos, né, na verdade, não sabem, mas o Citolab, ele foi criado... A primeira sede foi em Barra Velha. Foi em Barra Velha. Em Barra então, Velha. O Citolab não nasceu navegantino. Não nasceu navegantino, né? Ele foi bem pequenininho, digamos assim, né, para navegantes, mas nosso primeiro CNPJ foi em Barra Velha, né? Apenas com o serviço de citologia. Né? Caraca! E posso fazer um adendo? O nome Citolab, ele vem de citocélula, e por ser exclusivamente, inicialmente, citologia. Então, a gente trabalhava inicialmente só com citologia. Depois vieram análises clínicas, vacina, clínica médica, né? Meu, que legal! Júlia, tu é de Navegantes? Não. Temos um paranaense aqui. E temos uma baiana. E uma baiana. Soteropolitana. Adoro aquela terra, tá? Nós fomos
início do ano passado, conhecer Salvador. Ah, terrinha Que boa, legal. terrinha boa. Meu Né? Cheia de axé. Cheia de axé. Que legal, gente. Que legal. Eu sou do interior de São Paulo, nascido em Presidente Venceslau. Conheço Marília, sou daquela região ali. E vim para Navegantes, já estou há uns 10 anos aqui em Navegantes. E desde que cheguei, conheço o Citolab. Cara, como é que vocês conseguem, uma empresa de 21 anos, ter uma marca tão forte na cidade? Assim, é impossível perguntar para um dengo-dengo, perguntar para alguém que mora em Navegantes. Talvez hoje seja de fato, quando a gente fala principalmente em laboratório, em clínica, a gente vai lembrar de vocês. Como é que a gente consegue imprimir uma marca de maneira tão intensa num mercado tão concorrido que é o mercado de saúde hoje? Assim, tem alguma estratégia secreta? Momento Pablo Marçal, né? Pega o código. Como é que vocês entendem a implementação da marca? Como é que o Citolab chega no coração da gente e fica? A gente sabe que existe o Citolab em Navegantes. Eu acho que a essência, né? A essência do Citolab desde do primeiro momento, né? Da sua concepção. A gente sempre trabalhou muito nas questões éticas, nas questões de promover realmente o bem-estar do nosso cliente. Né? Então, acho que tudo isso foi consolidando a marca, né? Acho que a forma da gente trabalhar sempre foi uma forma muito diferenciada, né, do tradicional. Então, era algo que a gente queria fazer realmente algo diferente na cidade. Fazer a diferença, né, na vida do cliente, né, e no próprio tipo de atendimento, né, laboratorial. Então, muitos, né, conhecem que nós fazemos questão, né, tanto eu quanto o Cleiton, fazemos questão até hoje, apesar dos 21 anos de Citolab, de estarmos sempre presentes no atendimento, em contato, né, aquele contato corpo a corpo com o cliente, de conversar. E isso é muito importante, né, para o cliente. Ele quer saber quem é que põe a mão no sangue dele, nos exames dele. Ele precisa ter essa confiança, essa confiabilidade, essa credibilidade. Então, acho que é um conjunto, né? O código de sucesso do Marçal, digamos assim, é um conjunto de fatores, né, que durante todo esse tempo a gente vem trabalhando. Não é fácil, como você falou. Realmente, no mundo de hoje é altamente competitivo. Mas eu acho que a base, né, a essência, o amor pelo que nós fazemos, nós amamos o que fazemos e sabemos por que fazemos, né? Então isso também é bem importante, né? A gente sabe qual é o nosso papel hoje, né, dentro do nosso ramo de atividade, do nosso trabalho. Então é o amor. Eu acho que nos move todos os dias. Também complementando, o que eu penso que esse sucesso que você fala é a cultura da empresa. Desde o início, a gente tentou passar essa cultura para os nossos colaboradores. Por quê? Não adianta só eu e Júlia pensarmos que temos que fazer coisas sempre sérias, porque a gente está tratando com a saúde do cliente, né? Com doenças muito graves, inclusive. E a seriedade que a gente passa e a cultura que a gente passa para o nosso colaborador é justamente que isso seja, nós estando ou não, vai acontecer no modo com que a cultura da empresa está querendo. Então, acho que também é uma coisa que a gente dá sequência sempre nas integrações, nas informações para o colaborador, sempre tem essa cultura enraizada da empresa. Isso é muito legal. Por exemplo, eu trabalhei por 4 anos ali no Colégio de Medicina e por muitas vezes eu achava isso fantástico. Vocês ali do Citolab chegavam lá no colégio apresentando vacinas, falando da possibilidade de cuidado, de vacinação, disponibilizando exatamente para a comunidade de navegantes, para a comunidade em geral, um cuidado que vai além do aspecto laboratorial, né? Eu, quando cheguei em Navegantes, inclusive, achava que o Citolab era exclusivamente laboratório. Então, explica aí pra gente hoje, pelo menos de maneira geral, porque eu já sei que o Citolab faz muita coisa, mas o que, em geral, o Citolab faz? Quais os serviços vocês prestam à comunidade de Navegantes e da região? Além do laboratório, né? Além do laboratório. Inicialmente, né, o laboratório. Cleiton é melhor de datas, então ele vai poder me auxiliar aí. Então, em 2023,
2003, a clínica. A clínica de vacina. Não. Citolab iniciou em 2003. 2003. Em Barra Velha. Aham. 2 anos depois veio a Navegantes. Isso, veio bebê. Já veio bebê a Sempre Navegantes. no mesmo local, que é importante também. Então, fixou-se mais por um isso a gente local. também vai enraizando ali a... Iniciamos numa salinha pequena, depois pegamos ao lado, no fundo, lá, ao outro lado, enfim, hoje estamos no mesmo local sempre. Mas em 2009 veio a clínica de vacinas, né? Então se passaram alguns anos, a gente aprendendo e crescendo aos pouquinhos. 2012 a clínica médica. Então teve todo um Já vai para translado 13 aí. anos de clínica Já médica. vai para Isso. 13 anos. E hoje estamos com esses 3 serviços, né, que a gente presta hoje. Na clínica médica nós estamos com 25 profissionais médicos e não médicos. Caraca, 25 profissionais. Então, e vacinas, todos os tipos de vacinas, né, as que tem nas unidades de saúde e algumas diferenciadas também, que é só no privado que se encontra, que no público não tem as mesmas vacinas também. E laboratório, todos os tipos de exames toxicológicos, DNA, exames normais, exames, perfuração de orelha, Pois é, humanizada. Fazem isso temos também. perfuração humanizada, né? E que é bem interessante a gente falar, né, às vezes, nesse serviço, porque assim, vou fazer um furo na orelha, né? Lá no Citolab não é um furo na orelha, é um furo humanizado, né? Então tem todo um carinho, principalmente quando a gente está tratando de criança, né? Que é o maior público, O maior né? público é o infantil. É, o infantil. É lógico, tem o adulto também, que vai, né? E o adulto pode ir Pode, também. já que quer fazer, a mulher quer fazer o segundo, terceiro furo, né? Eu tenho também aqui, já coloquei lá também, ó. né? Então, assim, foi todo feito um trabalho em cima disso, então capacitação dos colaboradores realmente, assim, não só para a parte técnica, né? Propriamente dita, mas assim, de humanizar mesmo esse serviço. Então, hoje é uma referência em furo humanizado, né? O Citolab. Além disso, nós temos também eletrocardiograma, né? E estamos aí à beira de termos também mais um serviço, que é Vai ser introduzido no próximo mês, possivelmente, já um mapa e holter cardiológico. Né? O cardiologista normalmente pede esses exames. Mapa A gente e vai holter. ter esse serviço e a esteira também na A clínica. esteira também. Ali na clínica também na também. clínica já. Temos uma médica do esporte, então ela demanda dessa esteira, então também vai ser introduzido um novo Introduzido. serviço aí no próximo mês aí. Caraca, e isso é um grande desafio, né? Então, se a gente pensar enquanto organização clínica, laboratorial, só para entender, vocês receberam o Citolab ou a ideia de empreender de família ou isso foi construído do zero? Como é que foi? Porque tem muita gente que recebe como herança, né? Sim. Talvez a família tinha ou já estava na área da saúde. Como é que surgiu a vontade de trabalharem com a área da saúde, com farmácia, com biomedicina? Como é que isso surgiu? Como é que isso nasceu no coração de vocês? Por que vocês foram estudar essa área e não outra área da vida, né? Da onde surgiu esse desejo de vocês? O de estudar, eu, né, fui talvez surpreendido, fiz alguns vestibulares, não passei, acho que não era para acontecer. E quando passei, a decisão era de farmácia. E me identifiquei muito com, né, amo o que eu faço também. E eu venho de família de administradores, né? Tinha empresas de administração. De empreendedores, Empreendedores, né? enfim, no interior do Paraná, né? E a cidade pequena até então, cresceu muito hoje. Mas, e aí a Júlia estudou biomedicina, quis estudar isso, né? E então trabalhávamos os dois em Itajaí, atravessávamos todo dia, Navegantes Itajaí, e víamos aquela fila, né, no concorrente, digamos assim, até então era um outro laboratório. E a gente falava... O único, né, da cidade até então, né? Não pode ser assim, isso não está certo. Chuva ou sol, o pessoal para fora esperando e falamos, poxa, né? E aquilo, a sementinha foi plantada, né? Naquele momento. E
depois de 2 anos e alguma coisa, né? Demos uma estruturada, mas foi meio que na... Na verdade, assim, a gente costuma dizer que o pessoal fala assim, mas como foi, né, o empreender para vocês? O empreender, na verdade, assim, foi cara e coragem, né? Aham. Porque acho que se fosse hoje com a nossa experiência, com a nossa vivência, a gente não teria feito. Porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha experiência empreendedora, né? Nós não tínhamos, principalmente, crédito. Caraca. Crédito num banco, Aham. né? Porque às vezes o cara pode não ter dinheiro, mas ele tem crédito, né? E nem isso a gente tinha, né? Então, foi tudo muito, né, trabalhado. Nós tínhamos apenas, além da coragem, né? O Cleiton costuma dizer que é a minha cara de pau, né? Porque nós tivemos a sorte de inicialmente contarmos com o grande carinho e amor do avô dele, que foi quem nos financiou. Avô-trocínio? O avô-trocínio, isso Aham. mesmo, né? E ele, né, realmente, né, acreditou na gente, né? E nos, né, patrocinou com uma verba inicial para montarmos, né, comprarmos os primeiros equipamentos. Isso né? para Barra Velha ou para Não, já para navegantes. navegantes. Já para navegantes, né? E então assim, nós tivemos esse anjo, né? Eu falo que é esse anjo na nossa vida, né? Que nos acreditou, que apostou. e nos auxiliou a darmos o primeiro passo. Pô, que legal. Quando começou o Citolab, começou com quem? Vocês dois? Nós dois. Somente os Somente dois. Só nós vocês dois. Eu ainda trabalhando na farmácia, né? No período noturno. E durante o dia, no Citolab, já somente os dois. Somente vocês dois. e- E a gente revezava, né? Porque nós tínhamos a unidade de coleta da Unimed, dentro da clínica Navemed, né? Aham. Do Dr. Evandro Correia. E eu tocava de manhã a coleta, né? Dentro da clínica dele, que era a coleta para a Unimed. E o Cleiton ficava no Citolab, né? De manhã. Coletando, Coletando. fazendo, já dando Isso. sequência. Aham. no Aí, final da manhã, eu ia para o Citolab, né? Aí almoçávamos, 3 horas da tarde, o Cleiton já ia para a farmácia. E aí eu ficava sozinha, né? No laboratório. E durante um tempo, né? Um ano. Um ano ficamos assim. nesse ritmo. Permaneceram nesse ritmo. E depois tiveram que dar o passo O pra... grande passo, né? Um dos grandes passos, né? Eu falo que o Citolab, a gente teve vários grandes passos, né? E muitas vezes para frente, né? Alguns para trás, né? Mas como o Cleito fala, né? Às vezes é um passinho para trás para a gente conseguir dar Para 3 pegar impulso pra frente, né? e seguir. Com A certeza. vida de empreendedores no Brasil assim, é exatamente assim, né? Às vezes eu tenho percebido, a gente tem lidado com muito consultoria empresarial, e uma das coisas que eu tenho percebido é, às vezes, alguém quer começar um negócio, mas já quer começar grande. Alguém quer começar um negócio e espera um capital enorme para começar, e às vezes a gente só precisa, de fato, de grandes ideias e vontade de trabalhar para conseguir chegar a algum espaço, né? Talvez olhar hoje para o Citolab, aquilo que o Citolab se tornou, a referência que o Citolab tem em Navegantes, a gente não tem ideia dessa história, né? E quão importante é a gente conhecer e perceber que tudo talvez começou com um sonho Um sonho. e muita batalha, né? Um sonho de 2 recém-formados, né? Digamos assim. E vontade, né? Era bem isso. Era a vontade de trabalhar. Falo que o Citolab, ele iniciou, né, pequeno, mas com uma vontade muito grande, né? De sempre ser grande. Nossos pensamentos são de empresa grande, mas a gente nos considera pequeno, né? Aham. Em faturamento, em volume, mas as ideias e o nosso jeito de tratar e de lidar com a empresa e em outros... a gente promove treinamentos frequentes, a gente está sempre proporcionando aos colaboradores, a grande maioria também leva para cursos, palestras, congressos. Então, a gente pensa que isso é importante, porque não adianta só eu e Júlia termos conhecimento básico, mas a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e nem atender a todos os colaboradores, nem os clientes, enfim. Então, temos que capacitar pessoas para que o negócio funcione bem. Só um detalhe, só lembrando que não foi exatamente um votrocínio, foi um empréstimo Aham. que Júlia pediu sem eu saber pro meu avô. Mulheres! Por isso eu chamo ela de abusada,
mas que acabou dando certo, né? E depois isso foi pago, né? O avô Voltando. um avô muito rígido na época, né? Então eu fiz aquilo como também fui criado familiarmente ali, que eu tinha que Mas seguir arrumou aquela linha. crédito para Um conseguir crédito. Que conseguimos comprar todos os equipamentos que a gente necessitava, todos usados, inclusive, na época. E depois fomos melhorando, alterando. Daí conseguimos um financiamento, daí começamos a ficar mais conhecidos na cidade, ter faturamento um pouquinho melhor, onde se começa a ter investir, algum sempre melhorando equipamento por anos, né? Faz dinheiro, né? A gente Isso. crescendo, a gente vai conseguindo crédito, vão acreditando na gente, vão apostando na gente. Mas como é importante o núcleo familiar, essa rede de apoio interno que vai, mesmo se não dando, tendo a possibilidade de investir, de apostar, de acreditar e dar esse passo. E como é importante, né? Hoje, nós estamos há um ano e pouquinho com um instituto ali em Navegantes e, literalmente, começamos com a cara e com a coragem em relação a isso, mas quando eu saí da vida religiosa, eu precisei, literalmente, de mãos estendidas, que alguém acreditando na gente desse a oportunidade. Às vezes, você está em casa, tem o sonho de investir, tem o sonho de começar, então comece olhando de fato com muito carinho para sua rede de apoio. Quem é que acredita em você sem você ainda conseguir produzir ou apresentar nada a ninguém? Às vezes esse ciclo familiar é o que vai nos ajudar de verdade a dar esse passo, né? Talvez essa seja a grande essência do Citolab, seja esse aspecto, né? É uma empresa familiar, onde vocês dois estão conectados, mas talvez a gente consegue gostar tanto do Citolab porque vocês conseguem transmitir pra gente a essência do ser família, né? A essência do acreditar no outro, apostar. E eu vou dizer com muita sinceridade para vocês, né? O Citolab é verdadeiramente e essencialmente navegantina. Eu chego ali, é uma das empresas ou uma das marcas que primeiro me vem na cabeça quando a gente fala de Navegabit. Hoje vocês estão só em Navegantes. Sim, hoje, né, só em Navegantes, com a unidade... No Gravatá e no centro, no Gravatá, isso? a unidade do Gravatá e a nossa unidade do centro, né, tanto clínica como o laboratório e a clínica de vacina. Quando eu saí da vida religiosa e fui para o meu primeiro emprego de carteira assinada, eu fui trabalhar no Top House. E a primeira coleta, exames que a gente fez para trabalhar na padaria do Top House, foi fiz no ali, Citolab, no Citolab do Gravatá. Isso, temos a parceria com o pessoal do Top House, né? Continuamos a parceria. Sim, ainda continuamos com essa grande parceria, né, de anos, né? Já tem um bom tempo, né? Muito bem, coisa boa. Pergunta importante aí para vocês. Se vocês pudessem voltar no tempo e aconselhar os dois jovens recém-formados lá atrás, o que vocês aconselhariam aí aos jovens iniciando o Citolab? Cara... Momento me apertou sem me abraçar. Eu diria que não perca a oportunidade, né? Se jogue, né? Com conhecimento, com técnica. Se formos falar de financeiro, de fato não teria acontecido, né? Se dependesse somente dos dois, mas com vontade e com a família, né, unida e chegando junto quando precisou, talvez é uma ideia, né, para os novos empreendedores aí que possam galganhar, né, o seu objetivo aí futuro. Eu acho que é bem isso, é acreditar. Acho que o primeiro passo é você acreditar em você mesmo, né? Então, já parte desse princípio, como nós acreditamos, né? Eu acreditava em mim, ele acreditava nele né? Juntos a gente sempre se apoiando. Então, assim, você, né, ter essa crença, né, e ter a fé, né? Então, eu acho que é o que nos move também, a fé. Né, a fé no Criador, né, que é Ele que nos sustenta, né, todos os dias também. Então, sem Ele também é algo bem importante, né, frisarmos que Ele está sempre presente em nossa vida, né, não só profissional, como pessoal também. Então, acho que né, a fé
nos dá toda essa base, essa estrutura, né, para que, né, a gente esteja aqui hoje. Muito bem. O Sapienscast, nós falamos de empreendedorismo e espiritualidade. Dá para aproximar a espiritualidade da saúde? Como é que é essa relação aí de espiritualidade e saúde? A gente consegue aproximar, ou melhor perguntando, né? Dá para ter Deus dentro de uma clínica médica? Deus, ele cabe em qualquer lugar, né? A verdade é essa. E Deus cabe não só numa clínica médica, como dentro de mim, dentro de você. Cabe, né? A quem queira, né? Deixá-lo entrar. Então, cabe sim. Eu acho que essa questão, né, de religiosidade e empreendedorismo, né, ou ciência, né, no nosso caso, está muito ligado à ciência, né? Antigamente eram duas vertentes muito, né, muito distintas, né? Então, eu acho que hoje está cada vez mais próximo, né? As pessoas, elas têm unido mais, né? Eu acho. Eu nunca dei tanta aula de Bíblia, porque uma das coisas que nós fazemos ainda no Instituto Sapiens é o estudo bíblico. Eu nunca dei tanta aula de Bíblia a empresários que querem conhecer a Sagrada Escritura, querem conhecer a Bíblia, para trazer esses ensinamentos para o seu trabalho, para o seu negócio. Eu acho isso fantástico, porque se a gente olhar o conhecimento bíblico milenar, cara, nós temos inúmeras propostas e ensinamentos que a gente consegue tirar com maestria, né? Então, vamos olhar gente muito grande, né? A perspectiva de Abraão, de Davi, de Salomão. Talvez um grande estadista que nós tivemos foi Salomão. E como é que a gente vai dizer que não tem aspectos empresariais por trás de tudo isso, né? Sempre na história, né? Se você for avaliar, tem, desde o princípio, né? E é muito legal isso, né? Porque é independente de religião, né? Porque, lógico, ali, né, na nossa empresa, a gente não está ali para, né, para impor a religião para alguém, para ninguém, muito pelo contrário, né? Não é esse o nosso papel ali, mas nós estamos abertos, né, a todas as crenças, né? Então nós estamos para cuidar do cliente, né? Para promover um bem-estar, né? Então, no ramo da saúde. Então, mas eu acho que cada vez realmente está mais ligado, sim, né, a religiosidade, a fé, né, com o empreendedorismo em si. O que a gente também busca, inclusive, em treinar os colaboradores? Grande parte dos nossos clientes, eles vão lá fragilizados. Porque, infelizmente, no Brasil, poucos se fazem a prevenção, né? Normalmente já se tem uma doença prévia para daí se procurar, né, ajuda de saúde, seja ela no laboratório ou na clínica, principalmente. Então, o que a gente tenta dizer? Você tem que se colocar no lugar do cliente e, independente de crença dele ou não, em aquele momento que ele está passando que estou descrente já não adianta mais. Não, você entra e conversa, principalmente na clínica médica, que a demanda é maior nesse sentido. Se puder dar aquele acolhimento a todos, é o que a gente faz e busca o tempo todo, faça isso, né? Independente de religião, não estamos falando aqui de religião, estamos falando de espiritualidade e independente do que a pessoa crê, né? Mas isso é importante, eu acho que essa é um caminho e volta na cultura da empresa também. Isso é também presente na cultura da empresa. Muito presente. Caraca, que legal. Nós vamos então fazer uma pergunta agora que é para mim muito importante. Por quê? Porque dentro do Sapienscast nós temos o momento Deserto Florido. Então a gente vai perguntar sobre algum momento de dificuldade, algum florescimento em relação a isso, mas eu quero falar antes disso a você que está em casa que ainda não conhece o nosso podcast, o nosso Sapienscast. Então, se você nunca assistiu o Sapienscast e está assistindo hoje esse episódio delicioso com o Dr. Clayton, doutora Júlia, do Citolab. Então, já aproveita aí, ó, segue o Citolab nas redes sociais, @CitolabSC de Santa Catarina. Acompanhe lá tudo que você vai encontrar de novidade no ramo de saúde. Citolab cuidando de toda a sua saúde. E nesse momento, nós vamos falar de uma experiência muito legal, que é o Deserto Florido. Uma experiência de sofrimento e de florescimento. Por quê?
porque no Instituto Sapiens, aqui no Sapiens Cast, nós temos a Rosa do Deserto como símbolo do nosso programa e símbolo do nosso instituto. A Rosa do Deserto tem a capacidade de não simplesmente sobreviver em meio árido e difícil, mas de florescer e dar vida. Então, esse é o momento do Deserto Florido. Chama a vinheta, editor! Sapiens Podcast, vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. E bora lá então pro Deserto Florido. Dr. Clayton, doutora Júlia, tem algum rolê, tem alguma coisa que aconteceu na história da Citolab ou na história pessoal de vocês que é um momento de deserto e florescimento? Ou na saúde tudo são flores? Não, nem tudo são flores. Teve um momento, um momento, na verdade, né, que me lembre, no início de pandemia. Caraca, agora eu vou me dar conta de que a gente já falou com muitos setores que passaram pela pandemia, escola, nós falamos com empresários e agora a gente vai falar com alguém diretamente da saúde. Cara, como é que foi? Agora abre um horizonte tremendo, né? Então, o Covid bombando, né? No início de pandemia, todo mundo assustado com a situação e, Coisa de fato, nova, né? sem saber exatamente o que ia acontecer. Uma incerteza para todo Total. Isso, mundo, né? testes ainda em desenvolvimento, a gente já iniciou fazendo alguns testes e eles foram evoluindo com o passar dos meses ali, né? Mas chegou um momento no início que alguns colaboradores da área técnica, que era a linha de frente de realização desses exames, preocupante sim, né? Por medo, aquele medo envolvido também de, e agora? Se pegar boa parte da turma, como é que a gente vai fazer? Mas, enfim, estamos na área da saúde, temos que lidar com isso, se precavemos da maneira que a gente conseguiu na época, usava aquelas baleta, acrílico, máscara, jalecos, todos Era tudo muito os tipos, incerto, parecia algo muito diferente, né? Inicialmente, principalmente. E esses colaboradores fizeram uma reuniãozinha interna lá e falaram que eles estavam com muito medo e queriam fechar a empresa. Nesse momento, No auge, não vamos né? fazer exame de Covid. Eu falei, não, mas para aí. O que está acontecendo? Nós somos da saúde, trabalhamos com o risco a todo dia, não é só a pandemia que trouxe essa novidade, né? Agora, o cuidado tem que ser ainda maior. Mas chegou um momento, Júlia, não, né? Nós temos que superar essa situação e, olha, quem achar que não dá para continuar nesse momento, eu e você assumimos, tentamos contratar mais alguém e vamos tocar o barco aí. Vamos voltar como era no princípio. No princípio. E o que aconteceu? Justamente isso, né? Começaram os exames intensos nessa fase, fechamos parcerias, empresas, coletávamos muito, trabalhamos pra caramba, Dentro de todo mundo navio, trabalhou muito. Embarcações. Nossa, uma maravilha. Locais confinados, era um lugar bem diferenciado, foi essa fase pra gente. Deve ter sido literalmente um cenário de guerra para quem trabalhou nesse período no setor da saúde. Né? Sim. Mas então eu só queria frisar que eu lembrei essa situação, né? Eu acho que tem coisas que a gente assume o risco e tem que tomar os cuidados, porém, né, vamos evoluir, né? Vamos aprender. Nós, enquanto profissionais, missão, né? Profissionais da saúde. Da saúde, né? Tanto é que todos que são da área da saúde sabem que na sua formatura você faz um juramento. Então, esse juramento, ele não é, pelo menos para mim, para o Clayton, não é só um pedaço de papel. É muito sério, né? É algo realmente que a gente leva para nossa vida. Então, nós fizemos um juramento e nós estamos aqui com o nosso propósito e vamos até o fim. Uma responsabilidade. Total, né? Perante a sociedade, né? Então, a sociedade precisava da gente naquele momento. E aí nós fomos, passando, né? Também a coragem, né? Digamos assim, né? Porque o medo todos nós tínhamos. Imagina, nós temos família também. Quem tem a capacidade técnica tinha medo nesse momento. Imagina a população em geral, né? Justamente. E empresarialmente pensando nisso, obviamente, né? Tirando as mortes e todo o sofrimento que foi a pandemia, deu para o Citolab crescer durante a pandemia? Sim, crescemos, né? Principalmente na questão do Covid, né? E de outros serviços que a gente foi criando também e situações que aconteceram e que foram superadas também. Mas sim, crescemos, né? Em quantidade
Maior do que o significativa. normal, né? Sim. Sim, é bem isso. A gente, uma das características nossa, como ele falou até no início, é a gente não perder oportunidades. Né? Então, oportunidade para a gente é muito importante e a gente está atento o tempo inteiro, né? Então, porque elas vão acontecer. Então, cabe a nós, né, estarmos abertos a elas. E é isso que a gente faz todos os dias. A gente, né, a gente está atento às oportunidades, às coisas novas. Então, eu acho que durante todo esse período de pandemia, não só por conta do Covid, né, mas né, implementamos vários outros serviços, crescemos, amadurecemos e o melhor, né, realmente conseguimos trazer toda a equipe realmente para o nosso lado, que a princípio, né, nós também ficamos com medo, que eu disse, como assim, vamos começar do zero, eu e você, né, que nós iríamos, né, mas o legal foi que, né, a gente conseguiu passar, né, novamente, né, todo aquele nosso amor, né, para nossa equipe e ficamos, né, todos nós ali, né, de mãos, né, abraçadas ali e foi muito, muito, muito legal, né, pra gente esse momento. E prosperamos, né? E Foi uma prosperamos. fase, de fato, bastante Muito intensa, né? complexa. Até porque a mão de obra também deve ter ficado extremamente escassa nesse período, porque todo mundo que tinha formação e que devia estar no meio e hospitais deviam estar contratando, Sim. todo mundo contratando, oportunidades vindo. Manter-se vivo nesse momento é desafiador. É desafiador. E não só sobreviver, mas viver, florescer é um grande desafio. E esse foi o momento deserto florido. E assim, né? E florescer e com um sorriso no rosto, mesmo com máscara, né? Então era isso que a gente fazia. A gente sorria todos os dias, mesmo as pessoas não vendo o nosso sorriso. Chegava com brilho nos olhos para fazer acontecer. Gente, nossa conversa vai passando voando. A gente tá chegando no último já. bloco. E agora já vamos para os finalmente. Eu queria entender ainda algumas coisas quando nós falamos de Citolab, quando nós falamos da experiência de vocês no negócio, né? O que vocês enxergam hoje? Por exemplo, vocês começaram há 21 anos. Quando é que fazem 22? Mês de maio, dia Agora. 15 de maio. Agora. 15 de maio, vocês fazem 22 anos. Todo o espaço Citolab está aí de parabéns, soprando as suas velhinhas. Mas nesses 22 anos de história, muita coisa mudou no aspecto clínico, no desenvolvimento laboratorial? Ou como é que isso tá? Tem muita inovação? O que vem pela frente? O que vocês imaginam que vem pela frente no aspecto saúde? Eu acho que não. Eu acho que a saúde, ela por si só, o tempo inteiro, ela participa de inovação, né? Então, tudo está acontecendo muito rápido, né? A tecnologia está aí. As pessoas estão se cuidando mais? Se Olha, for pensar, as mulheres mais que homens, né? Mas isso é nem me estatística, fala. né? Daí não sou eu que estou dizendo. Não, isso com certeza. As mulheres, né, culturalmente, né, têm essa característica do cuidar, né, muito mais do que os homens. Mas a saúde, ela desenvolveu muito, né, nos últimos anos. E o Citolab também. Né? Então, a gente está sempre inovando, né? Sempre pensando em novas ideias, né? Em novas formas de se fazer, né? O mesmo, né? Só que de maneiras diferentes e de você conseguir consolidar o teu cliente para que ele, né, permaneça, né, com a gente todo o tempo, sempre que ele precisar. Né? Então, Novos profissionais, novos exames, novos espaços, isso sempre presente com vocês. Sempre. Existem alguns exames laboratoriais que hoje, inicialmente a gente fazia, lá no início do Citolab, hoje não se realiza mais aquele exame específico. Foi mudado, inclusive até foi extinto. Alguns, assim, né, que não são tantos, mas a maioria foi substituído por técnicas novas, Mais com modernas. certeza mais modernas, mais eficientes, né? Ver a genética aí tá todo vapor cada vez mais, né? Porque são testes mais sensíveis e mais
para ter um diagnóstico mais correto, né? Então, ela vem evoluindo, isso no geral, e isso se traz para a parte médica também. Então, né, equipamentos que eram usados antes, um ultrassom que a gente tinha inicialmente com a clínica, né? Ele foi obrigado a ser substituído porque já não se adequava mais à necessidade do profissional e nem do cliente, né? Do profissional médico que está visualizando aquele laudo inicialmente. Há muita concorrência na saúde? Bastante. Sim, bastante. Tem, e todos os tipos, né? Na verdade, depende do tipo de público que você está falando, né? Mas em todos os públicos tem a concorrência, né? Tem desde a clínica popular até a chique, né? Que você paga para entrar quase ali. Ultra alto padrão. Mas, enfim, todas têm, né? Eu acho que o cliente percebe isso, né? E quando ele percebe, às vezes o preço não é o mais importante, né? É o que está agregado tudo ali, desde atendimento até o que vai entregar. Então, é isso que a gente trabalha e é para isso que a gente está todo dia evoluindo e tentando melhorar para o cliente sempre estar lembrando e voltando a precisar dos serviços do Citolab. Caraca, olha, uma coisa tem me chamado a atenção, não sei se isso é uma realidade também para vocês. Eu acho que nós popularizamos a cultura digital, eu acho que isso é muito importante. O conhecimento está chegando muito mais longe, mas ali no Instituto a gente tem percebido também uma coisa que tem gerado um desconforto nos profissionais, que é o Dr. Google dando diagnósticos para Deus e o mundo. Eu não sei se isso tem nos ajudado ou nos atrapalhado. Para a saúde mental, que a gente é o foco ali que nós temos no Instituto exclusivamente e compartilhamos com vocês hoje, vocês no Citolab, vocês possuem também o trabalho com psiquiatria, psicologia, estão com 4 psicólogos. 4 psicólogos, um psiquiatra e várias especialidades médicas e não médicas. Especialidades. Então, eu não sei se a cultura do dar um Google para saber o que está se passando, isso tem ajudado ou tem atrapalhado? Como é que vocês sentem essa realidade digital no apoio ou atrapalhando o processo? Ainda não consigo ter uma leitura dos benefícios ou malefícios que o Dr. Google tem dado para a gente. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que, como você falou, tem os dois lados, né? O lado bom realmente é a tecnologia, a inovação, eu acho que facilitou, né? E ampliou a mente das pessoas, né? Como mais um artifício, né? Um mecanismo de conhecimento. Porém, né? A gente sabe que nem tudo que está ali é real. Então, aí cabe, né, a nós sabermos fazer essa distinção, né, do que é certo e do que não é certo. Então, é como você falou, o Dr. Google, né, você vai lá e tenta, né, procurar um diagnóstico da tua situação, até do teu vizinho. A informação, ela está na palma da mão, desde a criança até o idoso ali, né? Cabe saber qual é a informação correta ou não. E como saber disso? Bem complexo essa informação, né? E pensando em área da saúde, mais ainda. Então, aonde você buscar as informações e aonde tem ela com qualidade ou não, né? Talvez isso dê alguma ajuda, né? Para as pessoas normais, comuns, né? Então, aonde buscar, né? Informações mais fidedignas do que não só o Dr. Google, que busca de todo tipo de informação. De todo tipo. Né? E aí, às vezes, a gente coloca os nossos sintomas, mas nem a gente sabe também ler corretamente os sintomas que estamos carregando, quais os encaixes que se faz. Por isso, a importância de buscar um profissional qualificado para, de fato, saber o que temos. E já vou até dizer para vocês, o Dr. Cleiton deixou uma pegada, e para você que está em casa, isso é muito importante, tá? O Dr. Cleiton disse da grande parte das mulheres que fazem esse acompanhamento, que tem esse cuidado, e os homens relaxados como sempre. Ontem eu tomei uma bronca da Dona Onça em casa pelo seguinte: eu tenho um amigo muito próximo, o doutor Goiano, na verdade, eu brinco, chamo ele assim, né? O Goiano, ele é dentista e ele está muito presente na minha vida. Ele chama Fernando, doutor Fernando, tá? Eu chamo ele de Goiano sempre. Ele é noivo da Sofia e de 2 a 3 meses ele faz acompanhamento ali no Citolab. E ontem ele estava falando isso, a gente estava reunido, ele falando, né? Semana que vem vou lá. E eu disse, olha, manda lá um abraço pra galera. E aí ele comentou sobre
o acompanhamento clínico, o acompanhamento laboratorial, os check-ups, os exames, e tomei uma bronca da dona Onça, porque faz muito tempo que eu não faço os meus exames. Então, estou me comprometendo aqui que semana que vem Vocês estarei estão vendo, no Citolab fazendo os meus exames. Doutor Cleito, explica aí um pouquinho pra gente, ou partilha um pouquinho pra gente, o que nós temos, por exemplo, no Citolab. Eu, Clênio, quero ir até o Citolab para fazer os meus exames. Por onde começar? Temos vários tipos de exames, mas em especial o que você está me perguntando, temos alguns combos em específico. Por exemplo, combo do colesterol. Então, são 4 ou 5 exames específicos do colesterol. Temos combo de glicose. Então, são 3 exames de glicose, que contém ali o diagnóstico, para fechar diagnóstico de glicose alta ou não. Então, hormonal, tem o hormonal masculino, hormonal feminino. Então, vários combos que são poucos exames que vão te ajudar a ter essa aparência ou não de procurar, sim, um profissional, né? Esse aí eu tô falando quem não quer procurar o médico, né? E temos também o check-up, vários check-ups, né? Masculino, feminino, infantil, do esporte, esses 4 até então. E o que acontece? Nesse check-up, o cliente, ele vai lá, ele vai apenas 2 vezes no Citolab. Já vai orientado para ir em jejum, enfim, para coletar o exame de sangue e já faz o eletrocardiograma. Depois já sai de lá com a data marcada para voltar já na consulta médica e também fazer o ultrassom. Então, estamos falando aqui de 4 situações que vão ser realizadas e em apenas 2 consultas, 2 visitas, né, à saúde. Então, ali já vai dar um parâmetro legal. Não, tem alguma alteraçãozinha ou não. Daí sim, o profissional médico, né, com seu critério, vai dar encaminhamento ou não, tá bem e tal, melhora tal coisa aqui, daí é critério médico. Mas esse check-up, ele tem melhorado muito a vida das pessoas que estão há muito tempo sem estar procurando um profissional médico. Pois é, você que está em casa e como eu tem fugido do médico... Citolab na tua vida. Semana que vem, Dr. Cleito, prometo que estarei lá. Essa semana a minha agenda no Instituto já está fechada, mas a semana que vem, já na segunda-feira, estarei lá organizando a minha vida pra gente conseguir deixar isso tudo certinho. Prometo deixar, inclusive, nas minhas redes sociais. Pode me cobrar por aqui, tá? Estaremos esperando. Muito bem. Gente, nós vamos... infelizmente, fechar o nosso episódio de hoje. Foi uma honra, de fato, tê-los por aqui. A honra foi nossa. Uma alegria tremenda ter a possibilidade de falar com vocês, uma vez que vocês também fazem parte do Sapiens Cast. Vocês estão conosco nesse projeto, levando empreendedorismo, espiritualidade, acreditando que dá para ser empresário no Brasil e dá para cuidar das pessoas. É uma honra tê-los por aqui de verdade. Vou pedir que vocês vão pensando um pouquinho numa mensagem final para deixar para aqueles que assistiram o nosso episódio enquanto eu falo com você que está em casa. Hoje nós tivemos um episódio delicioso com o Dr. Cleiton, doutora Júlia, do Citolab de Navegantes. Nós falamos sobre saúde, sobre empreendedorismo, sobre a cultura empresarial. Nós tivemos um bate-papo muito interessante e eu quero dizer para vocês que isso me marcou profundamente. Quando o Citolab nasceu como uma experiência profunda entre 2 recém-formados que quiseram acreditar neles. Não se tinha dinheiro, não se tinha grande experiência do negócio e não se tinha sequer crédito. Precisou de ter uma rede de apoio que acreditasse. Sem que o Dr. Cleito soubesse, a doutora Júlia chegou lá, falou com o avô, conseguiu um crédito especial de avô-trocínio, que foi pago e honrado posteriormente, mas que aí, de fato, o Citolab começou com muita força chegar, e se você é de Navegante, sabe que o Citolab tem a sua marca e a sua marca profunda. Diretamente nós precisamos entender no episódio de hoje que não dá para perder oportunidades, e mais que isso, nós precisamos primeiro, para empreender no Brasil, acreditar em nós mesmos. E esse foi um bate-papo delicioso com o Dr. Cleiton, doutora Júlia, uma honra tê-los por aqui, e vou pedir então que deixe, olhando para quem está em casa, uma mensagem para nossa galera, né? Aqueles que nos acompanharam hoje no Sapiens Cast. Isso, gostaria de falar, agradecer
o convite, né? E é sempre bom estar falando de saúde, né? Saúde é primordial nas nossas vidas, né? Para uma vida saudável e que se previnam, não deixam acontecer as doenças para daí depois procurar, né, algum auxílio. Vai ao Citolab, que lá a gente vai tentar ao máximo encaminhar aos nossos profissionais e com os exames para que essa prevenção não se deixe de ficar doente. Eu acho que a mensagem, né? Nem sei o que eu pensei. O Cleito falou, eu ia falar mais ou menos isso. Mas eu acho que a mensagem é realmente, assim, é prevenção. Eu acho que, apesar de não termos essa cultura preventiva, né, no nosso país, mas a prevenção ela é a chave, né, de uma saúde plena, né, de um equilíbrio, tanto, né, físico como emocional. Então, acho que prevenir, acho que é a chave de... Prevenir é o melhor remédio. Ainda é o melhor remédio. E não esqueça, né? Citolab na veia, né? E nós estamos aqui para cuidar da sua saúde. Muito bem, gente. Doutor Cleiton, doutora Júlia, muito obrigado. Uma honra tê-los por aqui. E você que ficou em casa, nosso muito obrigado. Não se esqueça. @CitolabSC. Siga-nos nas redes sociais. Um beijo no coração. E, de fato, Citolab cuidando sempre da sua saúde. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até semana que vem. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração. Histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.